Em sua casa, Adonis e Apolo vão vendo algumas roupas para Apolo. E Adonis diz que essa vaga de piloto vai ser do irmão. Apolo diz que ele tem que provar que é bom. Adonis diz que ele vai conseguir e que o irmão tem que dar um sorriso para agregar valor. Apolo pergunta de que jeito e revela que ainda não engoliu a história de Tancinha ficar do lado do playboy e dizer que ele que tem que pedir desculpas para Beto. Ele ainda diz que às vezes Tancinha tira ele do sério e que ela não percebe que o cara é um malandro e que parece que Tancinha é burra. Ele então diz que é isso e que Tancinha é burra mesmo. No mesmo momento, Tancinha chega na casa e ouve pela janela o que Apolo disse dela. Ela então pergunta se ela é burra. Tancinha entra na casa furiosa, bate a porta e pergunta se é isso mesmo. Ela pergunta se é uma burra e ignorante. Apolo diz que ignorante ele não falou, mas que burra ela é sim. Adonis, que estava vendo a cena, diz que vai deixar eles sozinhos porque está vendo que o bicho vai pegar e sai. Tancinha fica mais furiosa ainda e começa a jogar a almofada em Apolo, dizendo que vive protegendo ele e não deixa ninguém falar mal dele. E é assim que ele agradece, falando que ela é uma burra pelas costas dela. Apolo novamente diz que Tancinha é uma burra, porque ela não percebe que Beto tá dando em cima dela. Tancinha diz que Beto perdeu o equilíbrio, por isso ele caiu em cima dela. Apolo diz para ela contar outra e que Beto escolheu o alvo direitinho para dar em cima. Tancinha diz que Apolo tá assim porque Beto xingou Apolo porque ele bateu na traseira do carro de Beto, mas ele estava nervoso e pediu desculpas. Apolo começa a falar errado que nem Tancinha e pergunta se ela tá defendendo Beto. Tancinha manda ele não imitar ela porque ela não gosta e que ele sabe que o sangue dela sobe. Apolo interrompe ela e diz que para ele, Tancinha tá gostando do sem vergonha do Beto e que tá atrás dele. Tancinha diz que agora Apolo tá ofendendo ela. Ela então corre até ele, dá um tapa no braço do noivo e diz que agora quem não quer mais correndo atrás dela é ele e sai furiosa. Apolo manda Tancinha voltar e vai atrás dela. Tancinha vai saindo da casa dele dizendo que ele não confia nela. Apolo puxa ela pelo braço. Tancinha diz que ela não está dando mole para os outros homens e pergunta o que ele está pensando dela. Apolo manda Tancinha abrir o olho porque ela tá sendo ingênua e que Beto tá cheio de gracinha para ela e ela não faz nada. Apolo ainda diz que não tem sangue de barata. Tancinha manda ele não encher os pacová dela. Ela vai saindo, mas volta e diz que não confia mais em Apolo e que não esqueceu que ele não contou a verdade sobre o pai dela, que ele sabia. Apolo diz que não podia contar porque Francesca pediu o segredo. Tancinha responde que amava o pai e que até hoje ela sofre por ele, mas Apolo preferiu esconder a verdade dela. Logo ela, a mulher dele, ou que ia ser. Ela vai saindo, mas Apolo segura ela pelo braço e pergunta como assim ia ser e pergunta se ela não vai mais. Apolo então segura o rosto dela e manda ela dizer, olhando nos olhos dele, que ela não quer mais ser mulher dele. Tancinha brava, mas com lágrimas nos olhos, tira as mãos dele do rosto dela e diz que um homem que não confia nela, que esconde as coisas, não tem casamento que vai dar certo. Apolo começa a ficar furioso e pergunta se é assim e manda Tancinha ir casar com Beto e aposta que ela confia mais em Beto do que nele. Tancinha manda ele ir catar coquinhos e sai. Apolo fica gritando que agora que ele é o grosso, mas Tancinha entra na sua casa.
Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Haja Coração. Aproveita e me conta se você acha que foi o Aparício Varela que deu um sumiço no marido de Francesca. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Na feira, Francesca vai atendendo a clientela, até que Aparício chega e pede para falar com a feirante. Dona Francesca, que estava de costas, pede para o freguês esperar um minuto, mas ao se virar, ela dá de cara com Aparício Varela. Francesca, sem pensar duas vezes, começa a gritar que Aparício é um assassino. Toda a feira começa a olhar e Aparício fica em choque. Ele então pede calma e diz que foi em paz. Francesca diz que é muita cara de pau dele ir até a barraca dela. Ela então manda ele sumir. Aparício diz que vai, mas que antes ele tem que conversar. Francesca pergunta o que ele tem para conversar e pergunta se é do Guido ou do filho dela que acabou de sair de 2 anos da prisão por uma coisa que ele não fez. Aparício diz que ela não pode ficar acusando ele de ter sumido com Guido, porque ela sabe que eles eram amigos. Francesca dá uma risada de deboche e diz que, pelo que ela saiba, que Aparício e Guido estavam brigando muito e que só depois disso Guido começou a ser ameaçado. Aparício responde que ele não tem nada a ver com isso e nem com as ameaças. Shirley fala que tá todo mundo olhando a gritaria. Aparício pede para conversar com Francesca. Francesca acaba aceitando. Eles se sentam em uma mesa e Francesca diz que se não for para falar do que aconteceu com Guido, é melhor ele já ir tomando o rumo dele. Aparício pede calma e diz que foi pedir para ela parar com essas acusações e que isso não tem feito bem para ninguém. Ele então diz do crime que Giovanni supostamente cometeu. Francesca diz que o filho é inocente e que ele caiu numa cilada de Camila. Aparício diz que Giovanni fez isso para se vingar deles e que agora Tancinha invadiu a festa de Fedora e também acabou na cadeia. Francesca diz que Aparício é muito cínico e que Tancinha entrou na festa para tirar uma satisfação quando descobriu que Aparício está envolvido no desaparecimento de Guido. Aparício diz que Francesca insiste nisso e garante que não tem nada a ver com o desaparecimento de Guido e que tudo bem, eles tiveram umas brigas, uns desentendimentos no trabalho, mas que eles eram amigos e que gostava dele. Francesca então diz que eles tinham um segredo grave que ela nunca conseguiu descobrir. Aparício muda a expressão e diz que ele não sabe do que ela está falando. Francesca diz que foi por causa desse segredo que eles brigavam e que ela chegou a escutar algumas coisas. Ela ainda diz que perguntava para Guido, mas ele não queria dizer porque ela estava grávida e queria poupá-la. Francesca completa que Guido não queria guardar mais esse segredo e que foi por isso que Aparício deu um sumiço nele. Aparício diz que chega e revela que foi um erro ter ido até lá. Ele diz que queria terminar com essa guerra e essa cisma, mas se ela insiste com isso, ele não pode fazer nada. Francesca diz que eles tinham um segredo e que isso Aparício tem que falar e manda ele confessar pelo menos isso. Aparício diz que todo mundo tem segredos, mas que isso não tem nada a ver com o desaparecimento do Guido. Ele manda ela passar bem, se levanta e sai. Francesca brava diz que ainda coloca Aparício na cadeia. Do lado de fora da mansão, Camila chega com os seus pais muito confusa, não se lembrando de nada do que aconteceu na sua vida antes do acidente. Ao mesmo tempo, dentro da mansão, Aparício vai ficando maluco com a filha que quer se casar com Leozinho
Aparício diz que isso é loucura e que Teodora nunca vai deixar. Fedora diz que ela vai deixar sim e revela que o bandido é dono dos poços de petróleo. Mas Ariovaldo avisa os dois que Camila está chegando. Os dois entram em pânico e tentam fugir, mas bem na hora, Lucrécia, Agilson e Camila entram na mansão. Agilson vai apresentando a casa para Camila. Aparício diz que Camila tá ótima e que nem parece que ela sofreu um acidente. Agilson diz que depois ele explica o que aconteceu. Fedora começa a confrontar a prima, mas Agilson apresenta Fedora para Camila, dizendo que as duas cresceram juntas e que elas se adoram. Camila então abraça Fedora. Todos ficam chocados com a atitude de Camila. Camila então se senta e Agilson e Lucrécia vão explicando que Camila teve uma amnésia retrógrada e que a pancada na cabeça causou uma lesão no cérebro e que ela não se lembra de nada do que aconteceu antes do acidente. No mesmo momento, Teodora aparece e diz para Fedora que a filha tem todo o apoio dela para o casamento com Leozinho. Aparício pergunta como ela vai deixar Fedora se casar com alguém que ela mal conhece. Teodora diz que se Fedora quer, ela tem o direito de ser feliz. Fedora diz que o pai é muito antiquado. Lucrécia diz que Aparício tem razão, mas Teodora manda a irmã não dar palpites na casa dela. As duas começam a discutir e seus maridos também entram na discussão. E enquanto isso, Camila, que estava sentada, sai de fininho da mansão, mas não é revelado para onde ela vai. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela Haja Coração. Até mais!